Olá! Nesse vídeo eu vou te contar 4 detalhes sobre os enxertos que muitas pessoas não sabem e principalmente os iniciantes. Os iniciantes com certeza não conhecem esses detalhes sobre as plantas enxertadas e acabam comprando alguns enxertos, imaginando o que vai acontecer e acabam ficando frustrados porque muitas vezes não acontece exatamente aquilo que a gente imagina, nem sempre a flor vem igual a foto que o vendedor mostrou para você. E essa é uma das coisas que eu vou contar nesse vídeo. São detalhes sobre o desenvolvimento do enxerto e se faz alguma diferença a relação do enxerto com a altura da planta. Se o enxerto fica mais em cima ou se fica mais embaixo quando você tem um cavalo grande. Se isso vai fazer alguma diferença no desenvolvimento. Existem também as dúvidas sobre se a gente mantém ou não as brotações originais do cavalo. Nessa planta aqui eu também vou mostrar o que está acontecendo. Eu tenho outras plantas que eu tenho deixado os brotos e acontecem coisas diferentes. Eu vou mostrar daqui a pouco. Também vou te contar sobre incompatibilidade nos enxertos. Não é algo muito comum, mas acontece. E alguns detalhes sobre a chuva. Agora está no período da chuva e realmente não é o período mais fácil para a rosa do deserto, não. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar é essa flor vermelha aqui. Mentira, vou mostrar a amarela primeiro. É um amarelo creme bem suave, tá vendo? E o que acontece com essa flor, com essa planta aqui? Ela é uma planta original de semente. É o mesmo que acontece com essa outra aqui. Esse aqui é um enxerto e essa aqui é uma planta que veio de semente. Nas duas acontece a mesma coisa, que é uma instabilidade no formato da flor. Como assim? Esse enxerto aqui, por exemplo, eu vou colocar uma foto aqui para você ver e poder comparar. Olha só. Em algumas vezes esse enxerto floresce com a camada dupla, em outras vezes ele floresce com uma camada tripla. A cor da flor também também pode variar um pouco entre mais escuro, mais claro, dependendo da época do ano, da força do cavalo, da adubação, ou seja, são muitos detalhes que vão influenciar no formato e no número de camadas de pétalas e até no tamanho da flor. Nessa outra aqui é uma amarela tripla, é um amarelo bem clarinho, né? Quase um creme. Eu tenho 2 flores, uma delas ela veio tripla, com 3 camadas, e a outra flor ela é dupla. E olha só, florida no mesmo momento, com a mesma adubação na mesma planta e saem duas flores diferentes na mesma planta. Acontece com uma certa frequência esse tipo de situação. Deixa eu aproximar aqui para ver se você consegue perceber. Aqui eu tenho aqui atrás uma camada, aqui vem a segunda camada e aqui no meio está começando a abrir a terceira camada de pétalas. Enquanto que nessa outra flor aqui eu tenho só essa camada de baixo e essa outra camada aqui. São só 2 camadas de pétala numa flor e 3 na outra, em uma mesma planta. É interessante, né? Você já tinha visto, conhecia esse detalhe sobre as plantas. Com os enxertos, isso é bem mais comum do que com as plantas de semente. Pelo menos é o que eu já vi até hoje. Inclusive, discussões em grupos, as pessoas têm essas dúvidas, elas perguntam bastante sobre isso, se é normal, por que acontece, se é genético. Não, não é genético, é mais a relação da quantidade de energia que a planta precisa para florescer. Provavelmente uma flor saiu primeiro, aí a flor que veio em segundo, a planta já não tinha tanta força assim, então saiu uma flor dupla ao invés de uma com 3 camadas. A outra questão que eu vou mostrar é sobre essa vermelha, que ela é difícil de fazer enxerto.
A maioria das plantas que eu tenho aqui, sempre que eu faço enxerto, costuma dar certo, eu não tenho muito problema com isso. Mas eu já fiz vários enxertos dessa flor aqui. Inclusive tem um bem aqui. Eu vou aproximar a câmera para você ver. E é um vermelho muito bonito, um vermelho intenso, de camada dupla. Mas ele tem um crescimento mais lento do que a maioria das plantas. Acontece, tem planta que cresce muito mais rápido e outras crescem bem mais lento. E essa aqui é um exemplo de uma que é excepcionalmente lenta. Dá até perco a paciência, mas acontece. Talvez para uma pessoa muito ansiosa, o melhor seria descartar ou dar de presente essa planta, mas avisando, avisa para a pessoa que você está dando de presente porque você cansou, perdeu a paciência com ela. Deixa eu te mostrar aqui o enxerto, o que está acontecendo. E olha só, dá para ver que o enxerto ele está aqui, ele está bem durinho. Esse enxerto aqui já tem uns 2 meses, ele está vivo, você pode puxar, ele não sai. Ele está colado na planta, mas ele não brota, não sai broto daqui de jeito nenhum, que é dessa planta aqui. E isso já aconteceu antes, é uma incompatibilidade, inclusive com outras, não é só com esse cavalo aqui. É uma planta que de difícil crescimento, cresce lento e ainda é difícil de pegar o enxerto. E um outro detalhe que eu vou comentar é sobre o desenvolvimento da flor em alturas diferentes do cavalo. Olha só, aqui eu tenho um enxerto, as flores já estão mais velhinhas. Essa aqui é a flor original, é uma flor branca. Esse aqui é o cavalo, inclusive de cá eu tenho uma outra flor do cavalo. E aqui por cima eu tenho um outro enxerto, então eu tenho um enxerto. Essa flor aqui já foi bem judiada pela chuva, até caiu aqui, já está mais velhinha. E se você conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui é um brotinho original. E aqui em cima eu tenho um enxerto. E eu vou até colocar a foto dele aqui para você ver como é que ele é. É uma flor muito bonita, um branco que sai, uma voltinha amarela no centro, depois ela vai clareando, fica toda branca, um branco dobrado. E como você pode ver, eu deixei os brotos do cavalo desenvolverem junto com o enxerto. Na realidade, eu cortei dois brotos do cavalo apenas, porque eles estavam crescendo muito mais rápido do que o enxerto. E o objetivo é ter a flor daquele enxerto, né? Mas como esse cavalo ele produz sementes muito boas, vagens grandes, então eu fiquei com dó. Quero deixar algumas pontas originais aqui. Então, como você pode ver, é possível manter os dois, tanto o cavalo quanto o enxerto, e os dois florescendo ao mesmo tempo. Essa planta aqui, no caso, ela tem 4 enxertos, são 4 flores diferentes, mas é bem difícil conseguir todas as flores ao mesmo tempo. Inclusive, muitas das que a gente vê na internet, com aquela planta com várias cores diferentes, muitas delas são montagens. E dá para perceber, e quando você vê aquela planta com todas as flores voltadas na mesma direção para você, aquilo ali é certeza que é montagem, principalmente se você observa e não tem botões, não tem flores de tamanhos diferentes, não tem flores em idades diferentes, uma mais velha ou botões novinhos, então é fácil perceber quando é montagem. E é uma situação em que o cultivo tem que ser muito bem feito, muito bem adubado, os enxertos precisam estar muito bem estabelecidos e desenvolvidos para que em algum momento a gente consiga todos os enxertos floridos em um mesmo cavalo. As 4 dicas foram essas, tem mais uma de brinde que não é bem uma dica, mas é um alerta para quem fica muito preocupado no período de chuvas. Agora está no período de chuva aqui no Cerrado e durante algumas semanas chove de forma intensa todos os dias, o que torna um pouco difícil a vida para as rosas do deserto, mas como você pode ver, essa daqui está ao ar livre, está tomando chuva e está vivendo tranquilamente. Tem alguns detalhes no substrato, o substrato
é muito drenado. Você pode ver que a planta ela não está até em cima desse vaso. Você não tem aquela montanha por cima do vaso. Esse é um dos detalhes importantes. Tá? Essa relação entre o tamanho da planta, o volume da planta e o tamanho do vaso é um pouco complicado da gente trabalhar nesse período da chuva. Porque imagina só, quando você lava a roupa de cama, por exemplo, um lençol e um cobertor, quem que seca mais rápido? O lençol ou o cobertor? Isso é só um exemplo de que tudo aquilo que tem muito mais volume demora mais a secar. Substrato, a mesma coisa. Um vaso com muito substrato vai demorar muito mais a secar do que um vaso com pouco substrato. Bom, além disso, eu estou fazendo um processo especial com as raízes. Então, tanto o fato de estar no período de chuva, quanto o trabalho que eu faço com as raízes aqui, estão relacionadas com o fato dessa planta estar lá no fundo do vaso. Ela está bem... Dá para ver que tem quase um palmo aqui da borda do vaso. O período de chuva também é um período mais difícil para conseguir ter flores. Muita gente reclama que não tem flor nenhuma nesse período e, como você pode ver, tem uma porção aqui. Ou seja, meu método de cultivo está funcionando bem, não é mesmo? Mas uma dica que eu tenho que te dar é que, como está chovendo e o substrato ele é muito drenado, quer dizer que toda vez que chove, a água lava o adubo, seja ele orgânico, seja químico, choveu, o adubo vai embora. Como tem muitos furos no vaso, o vaso é muito drenado, é diferente de uma planta que está na terra. Na terra, o adubo, os nutrientes não vão ter muito para onde ir. Essa lixiviação também acontece na terra, no solo, mas no vaso isso é crítico, é drástico, é muito pior. A planta fica praticamente sem nutrientes após uma chuva forte. Esse é um dos motivos do porquê que ela não floresce nesse período de chuva. É claro que tem outros detalhes. O ataque de fungo e de praga nos botões é muito mais intenso no período de chuva, ficam aqueles botões pretos quando é fungo. E a mesma coisa acontece, se você for combater com fungicida, a chuva também vai lavar. Então, o manejo, o cultivo da rosa do deserto ao ar livre, sem proteção, sem estar numa varanda, sem ter um guarda-chuva por cima, é uma opção. É bem mais difícil. Né? A adubação tem que ser feita com muito mais frequência. Não é aquela adubação a cada 15 dias, é uma adubação semanal, mesmo que você tenha que diluir essa quantidade de adubo. Ou seja, com o tempo, com o estudo, fazendo curso, lendo, você vai conseguir ter as suas plantas sempre floridas, independente da época do ano. É claro que quando eu falo sempre floridas, quando você tem várias, porque em algum momento uma planta que tem muitas flores, ela pode ficar 2 anos florescendo direto, mas em algum momento ela vai ter que descansar. E isso por vários motivos, acabam sendo esgotados a relação entre produção de energia e o quanto é armazenado na planta e o quanto ela gasta para produzir folhas e flores. Então essa parte da fisiologia é um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada, mas qualquer pessoa consegue aprender. É toda uma questão de paciência, de estudo e de prática. Então aproveita, curte o vídeo, porque essa informação foi top. Essa informação você não vai ver em qualquer vídeo. Aqui você tem detalhes de fisiologia, experiência de cultivo a longo prazo, detalhes sobre a adubação em um período muito específico, período de chuva. E dá para fazer esse tipo de informação de forma muito mais detalhada, mas eu acredito que você já entendeu qual é a questão aqui. Se ficou alguma dúvida, comenta para mim aqui. Não esquece de curtir. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e continuar recebendo todos os próximos vídeos que eu vou produzir. Tchau, até o próximo vídeo.